Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 29. A Dança da Raça. Introdução. Segunda parte. Maharaj Parikshit ouviu Shukadev Goswami explicar a situação das gopis que se reuniram com Krishna na dança de raça. Quando ouviu que alguma das gopis, simplesmente por se concentrarem em Krishna como seu amante, se libertaram de toda a contaminação do nascimento e da morte materiais, ele disse: as gopis não sabiam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Elas o aceitavam como um belo rapaz e o consideravam seu amante. Então, como foi possível para elas livrarem-se da condição material, apenas pensando no amante? Deve-se considerar aqui que Krishna e os seres vivos comuns são qualitativamente iguais. Os seres vivos comuns, sendo partes integrantes de Krishna, também são Brahman, mas Krishna é o Supremo, Para-Brahman. A questão é se é possível que o devoto se liberte da fase material contaminada só por pensar em Krishna. Então, por que isso não é possível para outros que estão pensando em alguém? Se alguém está pensando no marido ou filho, ou se alguém de algum modo está pensando em outra entidade viva, já que todas as entidades vivas também são Brahman, então por que todos eles não estão livres da fase contaminada da natureza material? Esta é uma pergunta muito inteligente, porque os ateístas estão sempre imitando Krishna. Nestes dias de Kali Yuga, há muitos patifes que se consideram tão grandes como Krishna e que enganam as pessoas, levando-as a acreditar que pensar neles equivale a pensar no Sr. Krishna. Parikshit Maharaj faz esta pergunta, considerando a condição perigosa dos futuros seguidores cegos, dos imitadores demoníacos. E, felizmente, ela está registrada no Srimad Bhagavatam, para avisar as pessoas inocentes que pensar numa pessoa comum e pensar em Krishna não é a mesma coisa. De fato, nem mesmo pensar nos semideuses se compara a pensar em Krishna. Também se adverte no Vaishnava Tantra que aquele que considera Vishnu, Narayana ou Krishna no mesmo nível dos semideuses chama-se um Pachandi ou um patife. Ao ouvir esta pergunta de Maharaj Parikshit, Shukadev Goswami respondeu: meu querido rei, sua pergunta já foi respondida, mesmo antes deste incidente. Como Parikshit Maharaj queria esclarecer a situação, seu mestre espiritual lhe deu uma resposta muito inteligente. Por que você está perguntando de novo sobre o mesmo assunto que já foi explicado? Por que você é tão esquecido? O mestre espiritual está sempre em posição superior. Então ele tem o direito de repreender o discípulo desta maneira. Shukadev Goswami sabia que Maharaj Parikshit não perguntou para sua própria compreensão, mas como uma advertência para as pessoas inocentes do futuro que poderiam pensar que outras pessoas são iguais a Krishna. Shukadev Goswami então lembrou Maharaj Parikshit sobre a salvação de Shishupala. Shishupala estava sempre com inveja de Krishna, e por causa de sua inveja, Krishna o matou. Como Krishna é a suprema personalidade de Deus, Shishupala ganhou a salvação simplesmente por vê-lo. Se uma pessoa invejosa
pode obter a salvação simplesmente concentrando sua mente em Krishna. Então, que dizer das gopis, que são tão queridas a Krishna e que estão sempre pensando amorosamente nele? Deve haver alguma diferença entre os inimigos e os amigos. Se os inimigos de Krishna puderam libertar-se da contaminação material e tornar-se unos com o Supremo, então com certeza seus queridos amigos, como as gopis, podem alcançar tanta liberdade e muito mais. Além disso, Krishna é chamado no Bhagavad Gita de Rishikesha. Shukadeva Goswami também disse que Krishna é Rishikesha, a super-alma. Enquanto um homem comum é uma alma condicionada, coberta pelo corpo material, Krishna e o corpo de Krishna são a mesma coisa, porque ele é Rishikesha. Qualquer pessoa que faça distinção entre Krishna e o corpo de Krishna é o tolo número 1. Krishna é Rishikesha e Adokshaja. Estas duas palavras específicas foram usadas por Shukadeva Goswami neste caso. Rishikesha é a super-alma e Adokshaja é a suprema personalidade de Deus, transcendental à natureza material. Só para favorecer as entidades vivas comuns, devido à sua misericórdia imotivada, ele aparece tal como é. Infelizmente, pessoas tolas enganam-se, pensando que ele é outra pessoa comum, e assim se candidatam a ir para o inferno. Shukadeva Goswami reconfirmou que Krishna não é uma pessoa comum, mas a suprema personalidade de Deus, imperecível, imensurável, livre de toda a contaminação material e pleno de todas as qualidades espirituais. Ele aparece neste mundo material devido à sua misericórdia imotivada. E sempre que aparece, ele vem como é, sem mudanças. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita. Lá, o Senhor diz que ele aparece em sua potência espiritual. Ele não aparece sob o controle desta potência material. A potência material é que está sob o controle dele. No Bhagavad Gita, se diz que a potência material trabalha sob sua superintendência. Também se confirma no Brahma Samhita que a potência material, conhecida como Durga, age como uma sombra que se move com o movimento da substância. A conclusão é que se alguém, de um modo ou de outro, se apega a Krishna ou é atraído a ele, quer por causa de sua beleza, qualidade, opulência, fama, força, renúncia ou conhecimento, quer mesmo pela luxúria, ira ou medo, quer por afeição ou amizade, então sua salvação e libertação da contaminação material estão garantidas. No Bhagavad Gita, capítulo 18, o Senhor também diz que quem se ocupa em pregar a consciência de Krishna é muito querido para ele. Um pregador deve enfrentar muitas dificuldades em sua luta para pregar a consciência de Krishna de maneira pura. Às vezes, ele tem de sofrer ferimentos corporais, e às vezes tem de encontrar a morte também. Tudo isso é suportado com grande austeridade em favor de Krishna. Krishna, portanto, disse que tal pregador é muito, muito querido para ele. Se os inimigos de Krishna podem esperar a salvação simplesmente por concentrar suas mentes nele, então que esperar de pessoas que são tão queridas para Krishna? Deve-se concluir que a salvação daqueles que estão ocupados pregando a consciência de Krishna no mundo está garantida em todas as circunstâncias. Mas tais pregadores
jamais se importam com a salvação, porque de fato quem está em consciência de Krishna, ou serviço devocional, já alcançou a salvação. Shukadev Goswami garantiu ao rei Parikshit que ele deveria ter certeza de que quem está atraído por Krishna sempre alcança a liberação do cativeiro material, porque Krishna é o Senhor transcendental de todo o poder místico. Quando todas as gopis se reuniram diante de Krishna, ele começou a lhes falar, recepcionando-as, assim como desencorajando-as, por meio de malabarismo verbal. Krishna é o orador supremo. Ele é o orador do Bhagavad Gita. Ele pode falar sobre os assuntos mais elevados da filosofia, política, economia, tudo. E também ele falou diante das gopis, que lhe eram tão queridas. Ele queria encantá-las pelo malabarismo de palavras. Então começou a falar, como segue. Ó senhoras de Vrindavana, Krishna disse, vocês são muito afortunadas e são muito queridas para mim. Fico muito satisfeito que tenham vindo aqui e espero que esteja tudo bem em Vrindavana. Agora, por favor, peçam-me qualquer coisa. Que posso fazer por vocês? Qual o propósito de vir aqui a esta hora da noite? Por favor, sentem-se e digam-me o que posso fazer por vocês. As gopis tinham ido até Krishna para gozar sua companhia, dançar com ele, abraçá-lo e beijá-lo. E quando Krishna começou a recebê-las com muita cerimônia, mostrando todo tipo de etiqueta, elas ficaram surpresas. Ele as estava tratando como mulheres comuns de sociedade. Por isso começaram a sorrir entre si, e embora estivessem escutando com muita atenção Krishna falar daquela maneira, ficaram muito surpresas. Então Krishna começou a instruí-las. Minhas queridas amigas, vocês devem ter notado que já está bem tarde, e a floresta é muito perigosa. Nessa hora, todos os animais ferozes, os tigres, ursos, chacais e lobos, estão rondando na floresta. Por isso, é muito perigoso para vocês. Vocês não podem encontrar um lugar seguro agora. A qualquer lugar que forem, vocês vão ver que todos estes animais estão vagando para encontrar sua presa. Acho, portanto, que vocês correm um grande risco vindo aqui na calada da noite. Por favor, regressem imediatamente, sem demora. Quando viu que elas continuavam sorrindo, Krishna disse, aprecio muito suas feições corpóreas. Todas vocês têm cinturas belas, muito finas. Todas as gopis ali eram de extrema beleza. Elas são descritas pela palavra Sumadhyama. O padrão de beleza da mulher chama-se Sumadhyama, quando a parte média de seu corpo é delgada. Krishna queria deixar claro para elas que elas não tinham idade o bastante para cuidar de si mesmas. De fato, elas precisavam de proteção. Não tinha sido muito prudente elas virem até Krishna na calada da noite. Krishna também indicou que ele era jovem e elas eram meninas. Não fica muito bem que meninas e meninos estejam juntos na calada da noite. Depois de ouvirem este conselho, as gopis não pareceram muito felizes. Por isso, Krishna começou a enfatizar este ponto de forma diferente. Minhas caras amigas, posso entender que deixaram seus lares sem a permissão de seus tutores. Por isso acho que suas mães, pais e irmãos mais velhos, ou mesmo seus filhos, para não falar de seus maridos, devem estar muito ansiosos por encontrá-las. Neste momento,
eles devem estar procurando em diferentes lugares e devem estar muito agitados. Por isso, não demorem. Voltem, por favor, e tranquilizem-nos. Quando as golpes pareceram estar um pouco perturbadas e irritadas com o conselho espontâneo de Krishna, elas desviaram a atenção para olhar para a beleza da floresta. Naquele momento, toda a floresta estava iluminada pelo luar brilhante, e o ar soprava muito silencioso sobre as flores que desabrochavam, e as folhas verdes das árvores se mexiam na brisa. Krishna aproveitou a oportunidade de elas estarem olhando para a floresta para aconselhá-las. Acho que saíram para ver a bela floresta de Vrindavana nesta noite, disse ele. Mas agora vocês já devem estar satisfeitas. Então voltem sem demora a seus lares. Sei que vocês todas são mulheres muito castas. Então agora que já viram a bela atmosfera da floresta de Vrindavana, por favor voltem para casa e ocupem-se no serviço fiel a seus respectivos maridos. Algumas de vocês já devem ter bebês, embora sejam muito jovens. Vocês devem ter deixado em casa seus bebês, que agora devem estar chorando. Por favor, regressem imediatamente para casa e alimentem-nos com o leite de seus peitos. Posso também entender que vocês têm grandíssima afeição por mim e vieram aqui por causa dessa afeição transcendental, ouvindo que eu tocava a flauta. Seus sentimentos de amor e afeição por mim são muito apropriados, porque eu sou a suprema personalidade de Deus. Todas as criaturas vivas são minhas partes integrantes, e naturalmente elas têm afeição por mim. Então, esta afeição por mim é muito favorável, e eu lhes dou parabéns por isso. Agora podem voltar às suas casas. Outra coisa que lhes devo explicar é que para uma mulher casta, o serviço ao marido sem duplicidade é o melhor princípio religioso. Uma mulher não só deve ser fiel e casta ao marido, mas também afetuosa com os amigos do marido, obediente ao pai e mãe do marido e carinhosa com os irmãos mais novos do marido. E o mais importante, as mulheres devem tomar conta das crianças. Dessa maneira, Krishna explicou o dever de uma mulher. Ele também acentuou o ponto de servir o marido. Mesmo que ele não seja de caráter muito bom, ou mesmo que ele não seja muito rico ou afortunado, ou mesmo que ele seja velho ou inválido por causa de contínuas doenças, seja qual for a condição de seu marido, a mulher não deve se divorciar do marido, se ela de fato desejar se elevar aos sistemas planetários superiores, depois de abandonar este corpo. Além disso, é considerada abominável na sociedade se uma mulher é infiel e sai procurando outro homem. Tais hábitos impedirão que uma mulher se eleve aos planetas celestes, e os resultados de tais hábitos são muito degradantes. Uma mulher casada não deve procurar um amante, pois isto não é sancionado pelos princípios védicos de vida. Se pensam que são muito apegadas a mim e querem minha associação, aconselho-as a não tentarem desfrutar de mim pessoalmente. É melhor vocês irem para casa, para apenas falarem e pensarem sobre mim. E através deste processo de lembrança constante em mim, e por cantarem meus nomes, vocês com certeza vão se elevar à plataforma espiritual. Não é preciso ficar perto de mim. Por favor, voltem para casa. A instrução que a Suprema Personalidade de Deus deu aqui às gopis não foi de todo sarcástica. Essas instruções
devem ser levadas muito a sério por todas as mulheres honestas. A suprema personalidade de Deus aqui enfatiza especificamente a castidade das mulheres. Portanto, toda mulher séria que queira se elevar a uma posição de vida superior deve seguir este princípio. Krishna é o centro de toda a afeição para todas as criaturas vivas. Quando se desenvolve este afeto por Krishna, então se superam e transcendem todos os preceitos védicos. Isto era possível para as gopis, porque elas viam Krishna face a face. Mas não é possível para qualquer mulher no estado condicionado. Infelizmente, imitando o comportamento de Krishna com as gopis, às vezes um patife toma a posição de Krishna, seguindo a filosofia do monismo ou unidade, e ele, com muita irresponsabilidade, se aproveita desta rasa lila para atrair muitas mulheres inocentes e desencaminhá-las a pretexto de realização espiritual. Como um aviso, o Sr. Krishna sugeriu aqui que o que era possível para as gopis não é possível para as mulheres comuns. Embora uma mulher possa de fato elevar-se através de uma avançada consciência de Krishna, ela não deve ser seduzida por um impostor que diga que é Krishna. Ela deve concentrar suas atividades devocionais em cantar e meditar sobre Krishna, como aqui se aconselha. Não se deve seguir os homens chamados sarradyas, os pseudo-devotos que consideram tudo com muita leviandade. Quando Krishna falou de modo tão desencorajador com as gopis, elas ficaram muito tristes, por acharem que seu desejo de gozar a dança da rasa com Krishna seria frustrado. Assim elas se encheram de ansiedade. Por causa da grande tristeza, as gopis começaram a respirar muito pesadamente. Em vez de olhar para Krishna face a face, elas curvaram as cabeças e olharam para o chão, e começaram a desenhar vários tipos de linhas curvas no chão com os dedos dos pés. Derramavam abundantes lágrimas, e sua decoração cosmética estava sendo lavada de seus rostos. A água de seus olhos misturava-se à cúncuma de seus seios e caía ao chão. Não podiam dizer nada a Krishna, mas simplesmente ficavam ali em silêncio. Por seu silêncio, expressaram que seus corações estavam dolorosamente feridos.